Já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Estamos chegando com mais uma edição do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Mais uma edição, a nossa quarta edição do Futebol na Veia, falando sobre o futebol pelo mundo afora. Já podemos adiantar que tivemos data FIFA, portanto, os campeonatos tiveram uma pausa neste último final de semana, mas nossos repórteres trazem todas as informações sobre os campeonatos e as respectivas seleções também, por que não? Se elas jogaram, tem informação também na Rádio Poliesportiva, no programa Futebol na Veia. Gostaria de dar as boas-vindas também ao Ícaro Dias, que está conosco aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo, cara. Dê seu alô para todos os nossos ouvintes, por favor. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa, né? O programa Futebol na Veia. Eu que já tô garantindo a cadeira aqui, né, Gabriel Marques? Eu tô com cadeira cativa aqui no programa. Estamos, né? Estamos aqui, eu continuo na apresentação, você me ajudando nos comentários e também na apresentação, por que não? Né? Que vamos, que tem muita coisa legal, principalmente a classificação para a Eurocopa, né? Eurocopa que será no ano que vem. É verdade, mas vamos começar primeiramente, né, pelo futebol sul-americano. Vamos com as informações de Luciano Massi, ele que traz tudo para você sobre o Intermédio Uruguaio, que teve o seu final, foi neste último final de semana, mesmo com data FIFA, rolou a final do Intermédio Uruguaio no Campeonato Uruguai. Então, o Luciano Massi traz todas as informações, fique ligado, já a gente comenta um pouco mais sobre este campeonato. Vamos que vamos! É meio de temporada e já temos um campeão na terra de Cavani Soares. Isso mesmo, no último sábado, o Liverpool venceu a equipe do River Plate nos pênaltis e sagrou-se campeão do Intermédio. Só para deixar mais claro, o Intermédio junto à Apertura e Clausura compõe o Campeonato Uruguaio. Ou seja, o Liverpool não é campeão nacional. O campeão uruguaio é definido numa final, entre os vencedores do Apertura e Clausura. Pois bem, após essa breve explicação, vamos à finalíssima, que foi disputada no estádio Luiz Francini, campo neutro. Como esperado, as equipes disputaram cada centímetro da cancha. No meio de toda essa tensão, Inácio Ramírez, artilheiro do Uruguai com 18 gols na conta, abriu o placar para o Liverpool aos 20 minutos do primeiro tempo. Fernández escapou, pode venir, entra Federico Martínez, passa atrás, viene gol, está, gol, gol de Liverpool, engolo Juan Ignacio Ramírez. O River conseguiu a igualdade aos 21 minutos da segunda etapa. Joaquim Piquerez deixou tudo igual a Montevidéu, forçando a prorrogação. Outro rebote, Pia, gol, Piquerez, gol de River, golaço! Depois de 90 minutos de futebol, vieram mais 30. Por certo, o Liverpool mostrou mais preparação física e logo aos 9 minutos, Brian Oliveira colocou os negro-azules em vantagem. Solitária, Pai, não se la dan, tirou Oliveira! Gol de Liverpool, golaço! 2 minutos depois, Gonçalo Vieira igualou o marcador. Cara Acevedo tomou Vieira, gol! Vieira! Que vem as penalidades. Na 12ª cobrança, Sebastián Pires bateu e Oscar Ustari defendeu. Liverpool campeão. Pires tira a derecha, arquero Ustari, atajou Ustari, Liverpool campeão do torneio intermédio. Com o fim do intermédio, o torneio Clausura entrará em cena. Abrindo a rodada no sábado 14, teremos o Clássico del Prado, entre Montevideo Wanderers e River Plate. No mesmo dia, o Peñarol recebe a equipe do Defensor. Já no domingo 15, o campeão Liverpool enfrenta o Nacional. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Eu sou Luciano Massi. Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, voltamos com as informações desse campeonato que foi muito bem escolhido, né? Esse narrador aí do Campeonato Uruguaio.
Depois eu quero as informações sobre ele, a gente vai buscar um pouquinho mais. E no próximo programa traremos essa informação. Quem é este narrador que narra com tanto ímpeto os gols das equipes nessa finalíssima, esse torneio intermédio que terminou neste último final de semana, Ícaro. E com detalhe, o River terminou sem perder nenhum jogo. Incrível, hein? Incrível. E lembrando mais uma vez, assim como o Luciano Massi mesmo mencionou no seu boletim, que não são campeões uruguaios ainda, né? O torneio intermédio, ele faz essa composição entre apertura, intermédio e clausura, e no final das contas vai rolar uma final entre as duas melhores equipes para definir quem é realmente o campeão do Uruguai nessa temporada. Então tem muita coisa para rolar ainda, né? Exatamente, o Liverpool já começa uma pedreira que é pegar o Nacional logo na estreia. E é importante, né, esse título simbólico pro time do Liverpool, justamente por isso, porque dá um grau a mais, né? Você já chega pro clausura já com uma certa pompa para poder jogar nas próximas partidas. Acho que isso também faz a diferença, né? E lembrando que são 3 vagas no Uruguai direto para a Libertadores, e o mais cotado por enquanto tá o Fênix, né? Porque eles acabam somando a pontuação tanto do clausura quanto da apertura para determinar quem será a terceira vaga, além do campeão do clausura e o campeão da apertura, que já garantem vaga na próxima Copa Libertadores. E só para martelar mais uma vez a você, torcedor do futebol uruguaio, já neste final de semana começa então a clausura, então prepare o seu coração, porque vai rolar a bola para este campeonato que vai se iniciar no próximo fim de semana. Então fique ligadinho, a gente traz mais informações também das nossas edições do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Então vamos pular agora, vamos viajar um pouquinho mais. Essa viagem pode ser terrestre, não tem problema nenhum, não vai demorar muito, pode ficar sossegado, não vai cansar demais. Ou você pega uma balsa, uma balsa, se você estiver fazendo um cruzeiro, dá pra fazer uma parada por ali. Então você não perde por passear ali naquela região ali, vão ter sempre muitas coisas boas ali para você poder aproveitar. Então, fazendo essa ponte, vamos chegar então no Campeonato Argentino. Pedro Ferri vai trazer também pra gente mais novidades sobre a Superliga Argentina, sobre a seleção argentina também, o que rolou nesta última semana. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer, já a gente volta para comentar também sobre a Superliga Argentina. A Superliga Argentina entrou em recesso devido à data FIFA. Assim, a Albiceleste viajou até os Estados Unidos para 2 compromissos. O primeiro contra o Chile, que terminou em um empate sem gols. O segundo contra o México, que foi goleado por 4-0. Às vésperas das semifinais entre River Plate e Boca Juniors pela Copa Libertadores da América, a seleção argentina foi capaz de unir 6 jogadores dos históricos rivais. 4 defendem um conjunto missionário: o goleiro Franco Armani, o lateral direito Gonçalo Montiel, o zagueiro Lucas Martínez Quarta e o volante Ezequiel Palacios, ao passo que 2 vestem azul e ouro: o goleiro Esteban Andrada e o meia Alexis McAllister. Cabe ressaltar também a presença de outros atletas que atuam na Argentina na convocação: Nicolás Domingues, do Vélez Sarsfield, Jorge Figal, do Independiente, e Adolfo Gais, do São Lourenço. Jogadores como Lionel Messi, Ángel Di Maria e Sérgio Kun Agüero ficaram de fora da lista de selecionados do técnico Lionel Scaloni. Dentro das 4 linhas, Scaloni variou do 4-3-3 para o 4-1-4-1. Dessa forma, foi nítida a prioridade para com o sistema defensivo. Reflexo disso foi a quantidade de cartões amarelos apresentados para jogadores argentinos. Ao todo foram 10, sendo 6 contra o Chile e 4 contra o México. Nos amistosos, as dúvidas na defesa parecem ter sido esclarecidas. Assim, o comandante consolidou Leandro Paredes como primeiro volante e, ao que tudo indica, parece ter encontrado em Martínez Quarta o parceiro ideal para Nicolás Otamendi no miolo de zaga. Na lateral direita, Montiel desponta como principal candidato à função, que há muito tempo não possui um titular incontestável. No meio-campo, Rodrigo De Paul e Giovanni Lo Celso novamente ganharam muitos minutos. Assim, nesse primeiro momento, Scaloni aposta em ambos como peças-chave para a formação da equipe. No comando de ataque, Lautaro Martínez, que já durante a Copa América havia se apresentado como uma peça indispensável em engrenagem do time, reafirmou o tal protagonismo. El Toro participou de todos os 4 tentos na partida contra o México.
fazendo um hat-trick e cavando o pênalti, que mais tarde fora convertido por Leandro Paredes. Mesmo com a vitória, que quebrou uma sequência de 10 jogos sem perder da seleção do México, a qual possui como técnico Gerardo Tata Martino, treinador da Albiceleste de 2014 até 2016, a Argentina manteve uma postura pragmática, aproveitando os erros do adversário e sendo mortal nos contra-ataques. A pergunta que fica é, com Messi será assim? Essas foram as informações da seleção argentina. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muitas graças a nosso repórter que trouxe as informações do Pedro Ferri falando sobre Superliga Argentina, né, sobre essa pausa na Superliga Argentina e falando sobre a Albiceleste nessa data FIFA que passou, né, Ícaro? Ele viu bem o jogo, né? A Argentina nos 2 jogos com 10 cartões amarelos, uma seleção que pelo menos está mostrando garra, está mostrando que está se preocupando mais com o setor defensivo. E a dúvida mesmo se o Messi vai conseguir se encaixar nesse modelo, dessa equipe. Tudo bem, a gente não pode nunca descartar o talento do Lionel Messi, mas tem como, né? Mas uma seleção está toda montada, pelo que a gente está analisando, em cima do Lautaro Martinez, né? Que é o grande jogador da Inter de Milão que foi revelado pelo Racing de Avellaneda. E mais uma coisa sobre o campeonato argentino, Max, o Atlético Mineiro com o final da Copa Sul-Americana que não jogará no Horto. E isso é uma vantagem para o Colón, porque o Atlético Mineiro, em 80% das vezes que jogou no Horto contra times estrangeiros, avançou para a próxima fase das competições internacionais. Então, quem torce pro Colón e pro futebol argentino tá feliz aí porque o Galo optou pelo Mineirão. Muito bem, e o Lautaro Martinez, que a gente está comentando, inclusive, sobre ele, acabou marcando um hat-trick. Fez 3 gols contra a seleção mexicana. Mas não pediu música. Não pediu música porque não... pediu um tango. Não pôde pedir o tango porque não tem Fantástico por lá, né? Só pela internet, uma TV a cabo lá, eles não costumam assistir muito, né? E o Paredes fez o outro gol de pênalti. Poderia ser 4 gols do Lautaro, porque o Lautaro sofreu o pênalti. Ele que sofreu o pênalti, muito importante ressaltar também essa informação. E a gente falou sobre a seleção argentina, que venceu a equipe mexicana, né? E agora vamos falar sobre o México. Vamos viajar agora para América do Norte. Gabriel. Tá vendo? Belo timing, né? Tem que aproveitar. Vamos agora com Sara Capella, que vai trazer as informações também sobre o Campeonato Mexicano. E a gente volta para poder falar um pouquinho mais sobre este campeonato que também vai voltar nesse final de semana. Então, vamos ouvir o que tem a dizer Sara Café. Após uma semana de recesso, teremos a volta do Apertura Mexicano nesta sexta-feira. Mas será que a 9ª rodada será de sorte ou azar para as equipes? O primeiro jogo será entre Puebla e São Luís, que de acordo com estatísticas possui uma grande chance de empate por conta do desempenho e colocação das equipes até o momento. No sábado teremos o clássico tapatío entre Guadalajara e Atlas, que é considerado um dos mais antigos. Para finalizar a rodada, domingo a bola rola entre Santos Laguna e Pachuca. Lembrando que a Apertura já se encontra na metade, faltando apenas 10 rodadas para o seu fim, e assim dando início ao Clausura Mexicano. O Cruz Azul para o duelo contra o Pumas já tem seus jogadores que estavam lesionados recuperados. São eles Henry Martins e Giovanni dos Santos, que participaram normalmente dos treinos e agora estão focados para a próxima disputa neste domingo. E temos mais uma troca de comandos. Gustavo Matosas é o novo técnico do São Luís, que irá voltar a treinar uma equipe mexicana após ter passado pelo León, onde conquistou o título na Apertura e Clausura de 2014. Gustavo já comandou o Peñarol do Uruguai, passou também pela Arábia Saudita e o clube paraguaio Cerro Porteño. A sua estreia será na sexta-feira. Essas foram as informações do Campeonato Mexicano. Eu sou Sara Café, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, corre com mais emoção aqui na Poliesportiva, juntamente com o Futebol na Veia. A seleção mexicana que acabou perdendo, mas temos a volta do Apertura Mexicano, né, o popular Tequilão, segundo Ícaro Dias. E o que esperar dessa volta depois dessa semana de descanso, né, dos times em que puderam ter uma maior preparação? Pode ser benéfico essa pausa para os times poderem se acertar?
Sim, o Veracruz, como no último boletim que a Sara trouxe aqui pra gente, falou que trocou de treinador. É importante esse período da data FIFA pro técnico entender como funciona a equipe, já tentar montar um esquema tático interessante. Lembrando que o Veracruz é o último colocado do Campeonato Mexicano com apenas 1 ponto conquistado. E por um outro lado, o Atlético São Luís, trazendo um treinador que tem uma bagagem muito interessante, com passagens pelo Peñarol e principalmente pelo Cerro Porteño. Lembrando que a equipe do São Luís está a apenas 1 ponto, né, de chegar ali no G8, que depois começa a ter aquela fase de enfrentamento entre o primeiro e o oitavo, o segundo contra o sétimo. Então tá próximo, e como falta apenas 10 rodadas, é o momento certo para se trocar, para dar um gás diferente para a equipe do Atlético São Luís. Muita coisa mudando no Campeonato Mexicano. Nas últimas semanas já pudemos acompanhar um pouco sobre essas mudanças de treinador, lá de tem filosofia. Muito, viu? Troca de treinador lá. Bastante, né? Mas o fato é que o Querétaro ainda na apertura segue na primeira colocação com 17 pontos, né? O Santos Laguna na segunda colocação, o Clube América do México com 15 na terceira, Necaxa com 14 pontos na quarta colocação, Tigres na quinta com 13 e o Atlas também com 13 na sexta posição do Campeonato Mexicano. O Tigres treinado pelo brasileiro Tuca Ferretti, né? O Tuca Ferretti, que faz muito tempo que já tá por lá. Já comandou a seleção, igual a última derrota da seleção mexicana antes de ser com o comando técnico do Tata Martino foi justamente com o Tuca Ferretti, quando o Osório saiu e o Tuca Ferretti acabou assumindo a seleção mexicana provisoriamente até a contratação de um novo treinador. Estranho ter sido só de maneira provisória, né? Será que ele não pensa em seleção mexicana? Será que ele não tem essa... Não, o Tuca ele tem um comprometimento muito grande com a equipe do Tigres. Isso é verdade, já tá há muito tempo lá, né? Então, é aquilo, se me paga em dia e eu tô gostando, eu prefiro ficar do que... Melhor garantir, melhor um pássaro na mão do que 2 voando, né? No caso uma águia, né, que é o símbolo do México. Muito bem. Vamos viajar um pouquinho mais, vamos de Donald Trump, vamos falar sobre MLS. Juan Silva traz pra gente também as informações sobre MLS, sobre a seleção norte-americana também. Então vamos ter esse boletim, vamos ouvir o que tem a dizer o Juan Silva. A gente volta também para poder comentar sobre a MLS. Então aguarde, a gente volta. De acordo com o jornal inglês Mirror, David Beckham, um dos proprietários do Inter Miami, quer contar com o Zinedine Zidane no comando de seus jogadores. Segundo o veículo, um dos trunfos do inglês para convencer o treinador francês é a boa relação entre os dois, que atuaram juntos no Real Madrid, no período em que o time espanhol era chamado de Galáctico, por conta do número de craques que faziam parte do elenco. O brasileiro André Chenichik, do Colorado Rapids, foi nomeado jogador da semana 27 da MLS. O atacante marcou um dos gols que levaram sua equipe a uma vitória por 2-0 sobre o Seattle Sounders no sábado. Vale lembrar que a semana 28 tem jogos no final de semana. No sábado, dia 14, o New York City encara o San Jose Earthquakes a partir de 1h30 da tarde. O Chicago Fire encara o FC Dallas às 4h30. 8 da noite, o Atlanta United encara o Columbus Crew. No mesmo horário, o Orlando City encara o New England Revolution, assim como o Montreal Impact enfrenta o Cincinnati FC, como também o Philadelphia Union enfrenta o Los Angeles FC. Às 11 da noite, o Vancouver Whitecaps recebe o Houston Dynamo. No domingo, o Portland Timbers encara o DC United às 4h30. 6 horas da tarde, o Toronto FC enfrenta o Colorado Rapids. Meia hora mais tarde, o Minnesota United enfrenta o Real Salt Lake. O Seattle Sounders encara o New York Red Bulls às 7 da noite e o Los Angeles Galaxy enfrenta o Sporting Kansas City às 11 da noite, fechando a semana 28. Essas são as informações da MLS. Eu sou Juan Silva para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações da MLS, a Major League Soccer, campeonato dos americanos, que não sabem jogar só com a bola oval e nem com a bola laranja, né, Ícaro? Também sabem jogar com
A bola laranja tá com um problema que os Estados Unidos, depois de 13 anos, conseguiu ter a pior campanha no Mundial de Basquete. Eliminou o Brasil para depois passar vergonha, né? Nem medalhar, né? Nem medalhar. Chegando na 7ª colocação, tá disputando aí a 7ª e 8ª colocação nesse final de semana que termina o campeonato e tendo talvez o hermano argentino aí podendo conquistar o título mais uma vez. É verdade. Falando agora sobre a Major League Soccer, já tivemos alguns jogos durante essa semana. E na tabela, na Conferência Leste, o New York City abriu 3 pontos para cima do Philadelphia Union. Assumiu a liderança. Há 2 semanas, quando a gente começou o nosso projeto com o futebol internacional, ele estava em terceiro. Era o Atlanta que estava na primeira colocação, né? Era o Philadelphia brigando com o Atlanta. Isso. E o New York City, que também tem laços com o Manchester City, acabou conseguindo aí. O Davi Villa jogou um tempo lá, o Andrea Pirlo também encerrou a carreira. Frank Lampard. É. Então agora já assumindo e tendo a possibilidade de folgar na primeira semana dos playoffs, né, no caso que seriam as oitavas de final, no caso se eu não estou enganado. E na outra conferência no Oeste, o time do Ibra saiu da zona de classificação, né? Que perigo, hein? Engraçado que no último jogo um fã foi tentar abraçar o Ibrahimovic, acabou escorregando e já criaram uns memes na internet que se Zlatan seria intocável, seria um Dalet. A galera não perdoa nessas oportunidades. Se o cara escorregar ali, não tem jeito, né, Ícaro? Não tem mesmo. E o que preocupa a equipe do Ibra é porque tem times na frente que só tem um jogo a menos. No caso, o Portland tem... acho que é só o Portland, né, que tá com 28, né, que tá à frente do Los Angeles Galaxy, mas pode abrir já uma certa distância. Está a 1 ponto que separam as duas equipes, porém, pode ficar 4 pontos, dependendo do que acontecer por aí, fica 4 pontos. Numa reta final é complicado, ainda mais complicado. Ele que fala que faz e acontece, realmente ele faz e acontece, mas sozinho, né? Uma dorinha só não faz verão. E sobre a informação que o Juan levantou sobre o Zinedine Zidane sair do Real Madrid para dirigir o time dele, se acontecer é bomba, hein? Eu acho que isso não vai acontecer. Até mesmo porque ele voltou faz pouco tempo, Zidane, pro Real Madrid. Ele voltou, tá com um projeto de reformulação, daqui a pouco teremos informações também sobre o futebol espanhol, aí eu abordo um outro aspecto de uma informação que foi levantada nessa semana, uma informação importante, mas ele não vai sair do Real. Ele pode tentar outro jogador que tenha jogado com ele, sei lá, um Fábio Cannavaro de uma Superliga chinesa, ou então até um Ryan Giggs que virou treinador, que também jogou com ele no Manchester, para criar um nome de impacto. Mas o Zidane sair do comando do Real Madrid, que é o maior time do mundo, para ir treinar o Miami, que tá começando agora, eu acho muito difícil. Eu acho que é 0, meu caro Max, 0. É verdade, é bem complicada essa situação. Não dá para bater já o martelo para falar quem vai ser esse escolhido por David Beckham, lembrando que precisa convencer o cara, né? Precisa trazer um projeto muito bem elaborado para convencer essa galera que tem mercado na Europa para poder chegar e treinar alguém na MLS. Mas muito bem, vamos agora falar sobre o outro lado do mundo. Vamos falar sobre o campeonato japonês, a J-League. A J-League que segue ainda por mais um tempinho, tá quase acabando. O Rafa Regis vai trazer algumas informações sobre outro campeonato que tá rolando por lá também, lá no Japão. Então, vamos ouvir atentos o que Rafael Regis tem para nos dizer sobre o campeonato japonês. Então, já a gente volta para fazer os comentários também sobre a J-League. Neste último final de semana não tivemos rodada da J-League, porque foram disputadas as partidas da volta referentes às quartas de final da Copa da J-League. Nesta competição, aliás, eu destaco a eliminação do FC Tóquio, atual líder do campeonato japonês, para o Gamba Osaka. Na primeira partida, o Gamba venceu por 1-0 e na volta, jogando na capital japonesa, vitória do FC Tóquio por 2-1. Então, esse golzinho aí marcado fora de casa deu a classificação ao Gamba Osaka, que agora vai enfrentar o Kawasaki Frontale nas semifinais. Pelo Campeonato Nacional, a bola volta a rolar no próximo sábado pela 26ª rodada, com Urawa Red Diamonds e Cerezo Osaka e também Shimizu S-Pulse enfrentando aí o Nagoya Grampus. Domingo, teremos o complemento desta rodada com os seguintes jogos: Consadole Sapporo e Vegalta Sendai,
Oita Trinita e Shonan Bellmare, Gamba Osaka e Sagantoso, Kawasaki Frontale e Júbilo Iwata, Vissel Kobe e Matsumoto Yamaga, Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima, e o jogão da rodada, Kashima Antlers e FC Tóquio, o segundo colocado enfrentando o primeiro, ou seja, se o Kashima Antlers vencer, vai a 51 pontos, ficando a apenas um do líder FC Tóquio. Em contrapartida, caso vença, o FC Tóquio vai a 55, abrindo aí mais vantagem para o vice-líder e encaminhando aí a passos largos a sua caminhada rumo ao título do campeonato japonês. Bom, classificação, então, só relembrando, G3, FC Tóquio é o líder com 52 pontos, seguido pelo Kashima Antlers com 48 e o Yokohama Marinos vem na sequência com 45 pontos. Lá embaixo, na zona do desespero, nós temos o Sagantoso, 16º com 27, 17º Matsumoto Yamaga com 24 e na lanterna, adivinhem, faz tempo, né? Júbilo Iwata, 18º com 18 pontos apenas. É isso aí, meus amigos, essas foram as informações da J-League, o campeonato japonês. Rafael Regis para Futebol na Veia e Poliesportiva, que o futebol corre com mais emoção. Muita coisa rolando nessa Copa da Liga Japonesa durante essa última semana. Rafael Regis trouxe essas informações pra gente, em que o Kashima Antlers empatou em 2-2 com o Urawa Reds e teremos o próximo jogo, né, das quartas de final entre Kashima Antlers e Guangzhou Evergrande. Mais um jogo que teve na ida, foi 0-0 e somados os resultados de Kashima Antlers e Urawa Reds, ficou 5-4 para o Kashima Antlers nesta disputa, Ícaro Dias. O Kashima puxando em 3 frentes, né? A Supercopa japonesa, a Liga dos Campeões da Ásia e também a J-League, né? Porque se ele vencer o FC Tóquio, ele fica a 1 ponto de ultrapassar o FC Tóquio. O campeonato começa a ter mais emoção, ainda mais essa reta final. Só uma correção, eu falei sobre Kashima Antlers e Guangzhou Evergrande. Essa partida ela será disputada válida pela Liga dos Campeões da Ásia. E outro jogo também muito interessante que o Rafa deixou escapar, mas a gente não deixa escapar nada aqui pro ouvinte da Rádio Poliesportiva, é Yokohama Marinos contra o Sanfrecce Hiroshima, né? O terceiro contra o quarto também. Se o Sanfrecce vencer, ele passa o Yokohama Marinos e brigará diretamente por uma vaga qualificatória na Liga dos Campeões da Ásia, né? Eu falo porque eu torço pro Sanfrecce Hiroshima, então eu já tô puxando a sardinha pro meu time do Japão. Ah, meu Sanfrecce! Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, já a gente volta, vamos começar a falar sobre o campeonato chinês, vamos viajar ali para pertinho, né? Então a gente traz mais emoção para você no Futebol na Veia e na Poliesportiva. Vamos dar um giro rápido, já a gente volta, aguarde, que daqui a pouquinho tem mais Futebol na Veia para você. Você está ouvindo Futebol na Veia. Muito bem, estamos de volta. Vamos continuar falando sobre o futebol asiático. Vamos agora viajar para a China. E quem traz as informações do campeonato chinês da Chinese Super League é o Leonardo Abraão. Então vamos ao boletim do Leonardo, que traz as informações sobre a seleção chinesa e sobre o campeonato chinês também. A espera acabou, e depois de praticamente um mês, a Superliga Chinesa já retorna neste fim de semana. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a seleção chinesa, que entrou em campo nessa última data FIFA pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Atuando nas Maldivas, o time chinês aplicou 5-0 no dono da casa, incluindo com 2 gols do atacante do espanhol Ulei e 2 do atacante Elkson, agora conhecido como Aixen. O ex-brasileiro marcou 2 gols no finalzinho do jogo, inclusive um de pênalti, e ajudou o time chinês a conquistar 3 importantes pontos nas eliminatórias. Agora voltando à Superliga Chinesa. Amanhã,
Às 8h35 teremos 3 jogos já válidos pela 24ª rodada. O Shenzhen encara o Beijing Guoan. Um dos grandes jogos da rodada promete ser Shandong Luneng e Xangai SPG. E outro grande jogo também acontece amanhã, Jiangsu Suning encara o líder Guangzhou Evergrande. Já no sábado, o Guangzhou RF encara o Tianjin Shanghai, o Henan Jian encara o Hebei Fortune e no domingo, Xangai Shenhua e Tianjin Teda, Guangzhou e Dalian Fang completam a rodada. O jogo entre Beijing Hen e Chongqing Dangdai foi adiado para o dia 13 de outubro. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Bão para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações do campeonato chinês e da seleção chinesa também, com o Elkson marcando 2 gols nessas eliminatórias aí para a Copa do Mundo. Ele que se naturalizou, agora tem cidadania chinesa, escolheu jogar pela seleção da China, o Elkson. Ele que já está jogando no campeonato chinês já tem algumas temporadas, né, Ícaro? Sim, ele que começou no Vitória, depois teve passagem pelo Botafogo. Foi bem demais no Botafogo, né? E se aventurando na China e fazendo sucesso, né? Primeiro jogo com a camisa da seleção chinesa, marcando 2 gols no final da partida. Mostra que é um cara que vai ser muito importante para essa seleção chinesa buscar uma vaga para a Copa de 22 no Catar. Então é um cara que fez jus a essa mudança de cidadania, né, da brasileira para a cidadania chinesa. E a Superliga Chinesa que traz ainda na frente o Guangzhou, né? O Guangzhou ainda está na frente, com o Beijing Guoan logo atrás, mas o Guangzhou, com o trabalho que tem sido feito nos últimos anos, muito difícil que perca o título do Campeonato Chinês dessa temporada. E sobre essas eliminatórias da Copa do Mundo, a China aplicou 5-0, né, sobre as Maldivas, jogando na casa do adversário, que ainda teve um jogador expulso no segundo tempo. E a China, assim, fica no grupo A com 3 pontos, né, começando agora as eliminatórias pelo lado asiático. A China, Síria, Filipinas... É isso mesmo, ó. Já tem seleções com 2 partidas disputadas, Filipinas e Maldivas. Então tá todo mundo com 3 pontos aí, China, Síria, Filipinas e Maldivas. Todos esses estão com 3 pontos. E na 5ª colocação, Guam. Eu nunca tinha ouvido falar. Guam é um país do lado da China, alguns chamam como província, mas faz parte ali de uma das fronteiras com a China. Muito bem. Então, bem observado aí pelo nosso comentarista, o Ícaro Dias, falando também sobre Guam, que eu sinceramente ainda não conheci essa província, esse país, essa nação que está engatinhando nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Guam seria mais ou menos como ocorre na Espanha, que tem a Espanha e a Catalunha. Catalunha, é verdade. Ou Mônaco na França, por aí vai. Muito bem. Vamos agora viajar, vamos à Europa agora. Vamos falar sobre Bundesliga, sobre o campeonato alemão, e Maria Luísa Araque traz as informações sobre a seleção alemã também, né, juntamente com a Bundesliga, que provavelmente já volta neste final de semana. Então aguarde as informações de Maria Luísa Araque. Durante a pausa da Bundesliga, a seleção alemã entrou em campo 2 vezes pelas eliminatórias da Eurocopa. Na sexta-feira, a Alemanha recebeu a Holanda e foi derrotada pelo placar de 4-2. A Laranja Mecânica surpreendeu e venceu os alemães de virada com uma bela atuação coletiva. Gnabry e Kroos marcaram para os donos da casa, enquanto De Jong e Wijnaldum foram 2 dos que contribuíram para a vitória holandesa. Na segunda, foi a vez da Alemanha se recompor e reassumir a liderança do grupo C. Com placar de 2-0, os alemães derrotaram a Irlanda do Norte. Na ocasião, Halstenberg marcou o primeiro e Gnabry aumentou já no apagar das luzes. Enquanto isso, o craque Lewandowski aproveitou a pausa para cutucar os rivais aurinegros. Em vídeo ao canal dos bávaros, o polonês declarou que vestiu a camisa de um time grande pela primeira vez no Bayern de Munique. Essas foram as informações do alemão. Eu sou Maria Luísa Araque, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Sinto cheiro de confusão para a próxima partida entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund.
Primeiro, Dan, que agradecer a nossa Maria Luísa Araque pelo boletim. Muito bem. Mas que declaração infeliz o Robert Lewandowski, né? Tudo bem que ele tem mais de 100 gols com a camisa do Bayern de Munique atuando pela Bundesliga, se não me falha a memória, mas ele também tem uma bela história com a camisa do Borussia Dortmund. Por isso que alguns torcedores do Borussia Dortmund têm raiva do Lewandowski, porque ele já tinha assinado o contrato, estava para assinar quando teve aquela final de Champions League entre Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, e o Bayern se sagrou campeão da UEFA Champions League. Muitos torcedores falaram, não, pô, mas ele já estava vendido, assim como o Mario Götze. E aí o cara me solta uma dessa aí, Max, não ajuda ninguém. E o jogo também sensacional entre a Alemanha e Holanda, já fizeram final de Copa do Mundo, Copa de 74. Foi muito bem observado pela Maria Luísa Araque, que falou sobre as atuações, principalmente do Gnabry, né? O Gnabry acabou fazendo gols nas duas partidas, se destacando bastante nessas duas partidas das eliminatórias da UEFA Euro. Sim, jogador importante, o Joachim Löw tentando fazer uma reformulação nesse elenco alemão, já que não conta com os últimos campeões, como Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger. Talvez o Thomas Müller não participe mais da seleção alemã, então tem que correr atrás e tentar efetuar uma renovação urgente na Alemanha. A Alemanha que não vence uma Euro desde 96. Precisa botar as barbas de molho, porque senão as coisas vão começar a se complicar ainda mais, né, para a seleção alemã. Muito bem, vamos agora viajar um pouco mais, vamos agora falar sobre La Liga, o campeonato espanhol, e Lauren Berger é sempre ela quem traz as informações sobre este campeonato para você, e também vai falar sobre La Roja, né, a seleção espanhola que também jogou nessas eliminatórias da UEFA Euro. Muito bem, vamos então ao boletim de Lauren Berger. Olá, ticas e ticas! Nessa semana não tivemos La Liga por conta da data FIFA. Porém, a Espanha entrou em campo pelas eliminatórias da Eurocopa. A seleção vem dando um show e ainda não perdeu nenhuma partida. Sendo assim, contou com importantes confrontos até agora. No último domingo, enfrentou as Ilhas Faroé, onde venceu por 4-0. Na ocasião, Rodrigo Moreno e Paco Alcácer marcaram 2 gols cada um. Antes disso, as duas equipes já haviam se enfrentado. Em junho, a Espanha venceu com outra goleada. Os espanhóis ficaram no 4-1 com a seleção das ilhas. Entre os goleadores, Sérgio Ramos e Jesus Nava marcaram. Com a sequência de vitórias, os espanhóis são os líderes invictos do grupo F da Euro. A seleção conta com 18 pontos até agora. Enquanto isso, voltando aos clubes espanhóis, o Real Madrid chegou a um time inteiro de lesionados. A bicha está solta para o time, que já contou com 11 jogadores no departamento médico. Entre eles, Modric, Asensio, Rodrigo e Isco estão em recuperação ou já melhoraram de suas lesões. As coisas também parecem ruins para o Barcelona. Recentemente, Lionel Messi deu uma entrevista polêmica para o jornal Sport. O astro afirmou que não está satisfeito com o atual momento do time e que quer um projeto ganhador. Além disso, o argentino disse que o Barça não fez o máximo possível para contratar Neymar. E parece que um brasileiro pode chegar a Madrid. Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, está sendo cogitado no Atlético. Os colchoneiros já firmaram um acordo de prioridade de compra do atleta. O mesmo foi firmado durante negociações entre as duas equipes, sendo assinada por Renan Lodge. A prioridade do time madrilenho ficou acertada em 129 milhões de reais e tem validade até 2020. Essas foram as informações do futebol espanhol. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com emoção. Adiós, muchachos! Adiós, Lauren. Muito obrigado pelo seu boletim, pelas informações. Engraçadinho da Lauren, né? Foi sensacional, foi divertido. Muito bom, parabéns. Eu gostei. Muito bem, tivemos informações sobre algumas declarações polêmicas de Lionel Messi, um time todo de lesionados do Real Madrid. Não é só o São Paulo aqui que passa por esse tipo de situação, em que a torcida está pegando no pé do departamento médico do São Paulo, né? Principalmente dos preparadores físicos do time do São Paulo.
E lá no Real Madrid as coisas também estão bem complicadas, hein? Bem complicadas. O Real Madrid, o Florentino Pérez foi a Liverpool para tentar ver como que ele consegue tirar o Van Dijk do Liverpool. Será que consegue, cara? Zinedine Zidane pediu a contratação do Van Dijk, que vai ser a peça fundamental para a reconstrução do Real Madrid. E aí quem joga ali? Joga Sérgio Ramos e Van Dijk. Vai tirar vai sacar o Varane dali? Acredito que sim, porque o Sérgio Ramos tem aquele peso, né? De ser... ele já é ídolo lá. Já é ídolo, você não vai mexer com o ídolo do Real Madrid. Então, no caso, sairia o zagueiro espanhol, o Varane. O francês. Ele mesmo. Muito bem. E sobre o Barcelona, o Messi soltando essa declaração, que não teria sido feito o esforço desejado. O próprio Barcelona falou que não vai se esforçar para contratar o Neymar. O Neymar tem que se livrar daquela multa, daquele perrengue para poder vir pro Barcelona. Então isso tá deixando o Messi... até mesmo porque ele saiu de uma maneira conturbada do Barcelona, né? Então tem toda essa dificuldade, além, né, de o pessoal do PSG querendo ganhar o dele, né? Sim, e outra coisa também, Max, ouvinte da Parte Esportiva, que deixou muito irritado o Messi, foi porque eles pagaram 120 milhões na contratação do Griezmann, sendo que o Messi falou, eu quero o Neymar, não quero o Griezmann, eu quero o Neymar. Então isso também deixa, sabe, eu quero o cara pra voltar, o cara quer voltar, eu quero o cara, por que não contratou? Então fica esse ar de, poderia ter feito mais, né? Insatisfação, né? Tá complicado porque eu vejo que o Griezmann é praticamente um renegado dentro desse elenco do Barcelona, né? Ninguém tá indo muito com a cara do Griezmann, né? Ninguém queria ele lá. Ele tá jogando lá, não tem outra opção. Igual o Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho ele tinha uma aceitação no grupo por causa que o Coutinho é muito amigo do Luis Soares, porque os dois jogaram lá no Liverpool. Então tem essa sintonia. Agora, o Griezmann, rapaz, eu acho que ele não fica 2 temporadas nesse time do Barcelona não, viu? Complicado. E a seleção espanhola teve dois jogos, né, nesses últimos dias, né? Na quinta-feira passada, no dia 5 de setembro, a seleção espanhola enfrentou a Romênia, ganhou por 2-1, teve o Llorente expulso, né? Mesmo ganhando a partida ainda teve o Llorente expulso, e depois no domingo, dia 8 de setembro, a Espanha venceu por 4-0 as Ilhas Faroé, né? Muito bem, e falando sobre os marcadores, os gols, teve gol brasileiro aí, hein? Um gol muqueadinho brasileiro ali, hein? O do Rodrigo, né? O Rodrigo fez 2. O Rodrigo fez 2 gols nessa partida, porque foi ganha por 4-0, e os outros 2 marcados por Paco Alcácer. Joga muito Paco Alcácer, viu? Ele que ainda, ele tá lá no Borussia Dortmund ainda? Sim, ele tá no Borussia Dortmund. Grande jogador. E um detalhe interessante, Max, desse grupo da Espanha, é como a Romênia não consegue revelar ninguém. A Romênia que tinha nos anos 90 o grande Jorge Hagi, mas de lá pra cá... Só decepção. Acho que o melhorzinho foi o Adrian Mutu, mas daí o Adrian Mutu se envolveu com problema de droga no esporte, aí acabou. É quase um Sassá. Tá mais pra Jobson. Jobson, eu pensei em falar o Jobson, acabei falando Sassá, mas é mais pro Jobson. Vocês jogaram no Botafogo. Muito bem. Bom, vamos agora viajar um pouquinho mais, vamos falar sobre o campeonato francês, vamos falar sobre a seleção francesa, que está na segunda colocação, né, das eliminatórias. Temos uma outra seleção que é pouco falada, mas que tá dando gosto de ver o futebol apresentado, né? Sim, tá incomodando os atuais campeões do mundo e vice-campeões da última Eurocopa, que foi realizada justamente na França. Muito bem, então vamos agora ao boletim de Sérgio Vitor, falando sobre a Ligue 1, o campeonato francês. Chique! Você viu? Tem que treinar um pouquinho a pronúncia, vamos tentar um pouquinho, né? Quem sabe um dia a gente consegue, né, falar bem essa língua glamurosa, né? Uma língua... Sim. Glamurosa francês, né? Então vamos ao boletim de Sérgio Vitor, já a gente volta para comentar também sobre o campeonato francês e também sobre a seleção francesa. Olá, amigos da Rádio Poliesportiva, eu trago aqui as novidades do campeonato francês e da seleção francesa. O campeonato francês teve uma pausa devido à data FIFA. Embora os times franceses não tenham entrado em campo, a seleção jogou e fez bonito.
No último sábado, dia 7, a equipe de Didier Deschamps enfrentou a seleção da Albânia e meteu uma goleada de 4-1. Giroud, Ikoné e Coman 2 vezes garantiram a vitória e a vice-liderança do Grupo H nas eliminatórias da Euro. Já na terça-feira, dia 10, também pela competição europeia, os franceses ganharam com facilidade a seleção da Andorra pelo placar de 3-0. Na próxima sexta-feira, o campeonato francês volta a ser o centro das atenções na França. Lille e Angers abrem a 5ª rodada da competição. Amiens e Lyon também se enfrentam na sexta. O líder PSG joga no sábado contra o Strasbourg. Mônaco e Olympique de Marseille fecham a rodada no domingo. Essas foram as informações do campeonato francês. Eu sou o Sérgio Vitor. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, as informações do campeonato francês, as informações também da seleção francesa nesta parada, nesse último final de semana em que tivemos data FIFA, né, para ser disputados os jogos aí. Então vamos falar um pouquinho sobre a seleção francesa, que teve 2 vitórias, né? 2 vitórias no dia 7 de setembro, no sábado, por 4-1 sobre a Albânia e 3-0 sobre Andorra. Jogou contra ninguém, né? Essa é a verdade. Não pegou um adversário, sabe? Você, nossa, fala, minha nossa, vai dar jogo. Não, pegou adversários que é obrigação da França ganhar por um placar elástico, né? Então um 4-1 e um 3-0, mas foram 2 goleadas ali do time francês, atual campeão da Copa do Mundo, né? E que está na 2ª colocação porque a Turquia está surpreendendo. Está com a mesma pontuação, porém pelos critérios de desempate fica à frente da seleção francesa treinada pelo Didier Deschamps. O saldo da seleção turca é melhor que o saldo da seleção francesa. Então acaba tendo essa vantagem, mas obviamente quando tiver o confronto direto, a França tem mais time, tem um elenco muito mais qualificado, com o Griezmann que a gente acabou de citar no bloco anterior, ao lado do Mbappé. Então é uma seleção que é muito rápida na frente, tem um sistema defensivo interessante com o Pavard, o Varane, o Titi. Então é uma seleção que sabe se defender e sabe atacar como poucas na Europa. Então a França tem tudo para retomar a primeira colocação do seu grupo e já garantir uma vaga direta para a próxima Eurocopa. Muito bem, agora vamos falar sobre a Premier League, o campeonato inglês, que também teve esse momento de pausa e agora vai voltar neste próximo final de semana. Então, Alexandre Vieira vai trazer as informações para a gente sobre o campeonato mais disputado do mundo, segundo muitos, a Premier League. Então, vem aparecendo no Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Hello guys! A Premier League teve uma pausa por conta da data FIFA, assim a seleção inglesa entrou em campo pelas eliminatórias da Euro. No sábado, o inglês time contou com o hat-trick de Harry Kane para bater a Bulgária por 4-0, o outro gol marcado foi por Sterling. Na terça-feira houve um jogaço de 8 gols. A seleção de Kosovo até abriu o placar, mas Kane, Sterling, Vojvoda contra e Sancho 2 vezes viraram o placar para 5-1. Mas na segunda etapa a equipe visitante marcou 2 vezes e deixou o placar final em 5-3. Com as vitórias, a Inglaterra assumiu a liderança com 12 pontos, 3 a mais que a segunda colocada República Tcheca. As seleções duelam pela ponta do grupo A na próxima data FIFA, dia 11 de outubro. Falando agora um pouco dos clubes ingleses, o Tottenham, que tentou a contratação de Dybala na última janela de transferências, promete voltar com tudo em janeiro para contar com o jogador. O Liverpool renovou o contrato de Matip, que iria até o final da temporada. Agora o zagueiro fica até junho de 2021. Ainda falando um pouco dos Reds, o Real Madrid vai tentar convencer os donos do clube a vender Van Dijk, eleito o melhor jogador da Europa recentemente. Os Galácticos buscam uma renovação em seu elenco e vê o camisa 4 como peça fundamental. A novela entre David De Gea e Manchester United parece estar chegando ao fim. As partes chegaram a um acordo de renovação até 2023 e só faltam alguns pequenos detalhes para a assinatura do contrato. Essas foram as informações do futebol inglês. Eu sou Alexandre Vieira, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Goodbye! Muito bem, essas foram as informações de Alexandre Vieira, falando sobre a Premier League, falando sobre a seleção inglesa que também vem disputando as eliminatórias para a Euro.
muito bem, e ganhou de 4-0 da Bulgária e de 5-3 de Kosovo. Muito bem, hein, Ícaro Dias? Muito bem a Inglaterra, mas quase que ela toma um empate de Kosovo, né? Então, você ganhar de 5-1 e sofrer 2 gols logo de cara no segundo tempo é uma situação para deixar qualquer um preocupado. Ainda mais a Inglaterra, que busca aí voltar a ganhar um título importante, algo que não vem desde 1966. A Inglaterra tentando buscar essa classificação para Euro e tem um confronto, digamos que complicado, contra a República Tcheca na próxima rodada da data FIFA, né? Então a Inglaterra precisa jogar bem contra a República Tcheca para já garantir essa classificação direta para a próxima Eurocopa. Esse jogo é daqui a um mês, no dia 11 de outubro. Dia 11 de outubro, então, República Tcheca e Inglaterra. Mando de campo da República Tcheca. Vamos ver o que vai rolar. Jogo que promete, né? República Tcheca que, apesar de não ter grandes jogadores nessa nova safra, não tem tanta representatividade, assim, a gente não conhece tanto os jogadores da República Tcheca que estão neste momento atuando por lá, mas já teve nomes importantes, né? Sim, Pavel Nedved, Peter Cech, Milan Baros, Tomas Rosic, Jan Koller, você lembra de Jan Koller? É parecido, grandão, grandão, meio careca. Ele jogou no Borussia Dortmund. Jogou no Borussia Dortmund na 2002, 2003, fez dupla com uma época com Amoroso, outra época fez dupla com Everton. Grande jogador. Muito bem, então não tem bobo mais no futebol e vão enfrentar a Inglaterra na próxima rodada das eliminatórias. E a República Tcheca que venceu o Montenegro por 3-0. Então já vamos, né? Vamos deixar os ingleses de olhos bem abertos para que continuem mantendo essa boa sequência de resultados. Muito bem, vamos falar agora sobre campeonato português. Vamos falar sobre os gajos que falam a mesma língua que nós. E vamos falar sobre a Liga NOS. Vamos falar sobre a Liga NOS, vamos falar com Edson Guimarães, ele que traz as informações no boletim pra gente sobre este campeonato e sobre a seleção também a seleção portuguesa. Vamos falar sobre Cristiano Ronaldo, vamos falar sobre algumas coisinhas ali dessa seleção portuguesa. Então já a gente volta para comentar um pouco mais. Neste último fim de semana tivemos apenas uma partida da Primeira Liga. No domingo, dia 8, Rio Ave e Vitória de Guimarães empataram em 1-1, em confronto adiado, válido pela primeira rodada do Campeonato Português. Essa foi a única batalha, pois estávamos em data FIFA, onde a seleção de Portugal entrou em campo para disputar 2 partidas das eliminatórias da Eurocopa. No último sábado, dia 7, os lusos visitaram a Sérvia e a golearam por 4-2. Cristiano Ronaldo, como de costume, foi vaiado durante toda a partida e ainda ouviu gritos de Messi vindo das arquibancadas. Resultado, gol do Gajo. E se o assunto é gol do Gajo, na segunda partida, diante da Lituânia, CR7 marcou nada mais nada menos que 4 gols. A partida terminou 5-1 para Portugal. William Carvalho completou a goleada e Vitaltas descontou para os anfitriões. Esses 4 gols de Cristiano fizeram com que ele atingisse a marca de 93 gols pela seleção portuguesa. Assim, na lista de maiores goleadores em suas seleções, o maior jogador lusitano de todos os tempos está apenas atrás do iraniano Ali Daei, autor de 109 gols por sua seleção. Na classificação das eliminatórias, Portugal está na segunda colocação do grupo B, com 8 pontos em 4 partidas. O grupo é liderado pela Ucrânia, que conquistou 13 pontos em 5 partidas. Voltando a falar do Campeonato Português, a quinta rodada terá início nesta sexta-feira, dia 13, com a partida entre Vitória de Setúbal e Braga. Já no sábado, mais 3 partidas. O líder Famalicão recebe o Paços de Ferreira. Mais tarde, Benfica e Gil Vicente se enfrentam no Estádio da Luz. Fechando o dia, o Aves visita o Vitória de Guimarães. No domingo nós teremos 5 partidas: Marítimo e Belenenses, Santa Clara e Moreirense, Rio Ave e Tondela, Portimonense e Porto, Boa Vista e Sport. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Não tem paz, né, o Cristiano Ronaldo. Muito obrigado ao Edson Guimarães pelas informações. E ele não tem paz quando ele joga contra os adversários, sempre cutucando, falando sobre Messi, falando, tentando tocar no ponto fraco dele. Gol, cara, não tem como. E como que ele responde? Fazendo gol, né? A gente tem que dar graças a Deus que estamos podendo ter uma geração maravilhosa entre Messi e Cristiano Ronaldo. Inclusive eles
apareceram no Tem evento um da vídeo, né? UEFA. Foi sensacional. Pô, O que um falou do outro. A gente nunca conseguiu marcar de jantar junto, mas a gente quer jantar junto. A gente não quer, sabe, tirar essa rivalidade que as pessoas acham que, tipo, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, o Messi não. Porque eu sinto falta dele jogando na Espanha, porque na Espanha eu tinha competitividade, tipo, por brigar pela artilharia. Isso é muito legal. E, pô, você marcar... É uma motivação a mais, né? Quando você tem um outro jogador no mesmo nível que você, né? E, pô, 93 gols por uma seleção. Tudo bem que as seleções que ele encarou na Europa, a maioria delas são seleções que não tem tanta expressão, mas em jogos grandes ele também marca contra a Espanha, que ele marcou 3 na Copa do Mundo. Então é um cara sensacional, não tenho o que falar. Só em relação a esse grupo B da Euro, que a Ucrânia lidera com 13 pontos, Portugal tem segundo com 8, mas Portugal tem um jogo a menos e teoricamente vai ter um confronto direto contra a seleção ucraniana. Portugal que sempre fica ali com a corda no pescoço para classificar em qualquer competição. Dessa vez tá um pouquinho melhor, né? Tá um pouquinho, tá com 5 pontos atrás, mas tem um jogo a menos, né? Então precisa ganhar o seu jogo e tentar ganhar no confronto direto contra os ucranianos. Portugal que não foi derrotado até agora nessa edição das eliminatórias. 2 vitórias que foram nos 2 últimos jogos e 2 empates. Nos 2 empates, se eu não estou enganado, o Cristiano não jogou nenhum dos 2 jogos. Acho que isso explica um pouquinho também, né? Os 2 resultados. Não tendo gol, né? Muito bem. E essas foram as informações, então, do Campeonato Português. E vamos partir agora para mais um breve intervalo. Vamos fazer uma pequena pausa. Já a gente vai falar sobre o Campeonato Italiano. Vamos falar sobre seleção italiana. Vamos concluir este programa, esta 4ª edição do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Então aguarde, já a gente volta. Você está ouvindo Futebol na Veia. Muito bem, estamos de volta para nosso último bloco do programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Vamos agora falar sobre Calcio A, vamos falar sobre Campeonato Italiano, vamos falar também sobre a Azzurra, vamos falar também sobre a seleção italiana que também disputa as eliminatórias da Euro. Kaique Ribeiro é quem traz as informações, ele que traz o boletim deste campeonato e da seleção da Europa também, mais um país da Europa que estamos falando aqui no Futebol na Veia. Então Kaique Ribeiro traz as informações, já a gente volta. Não tivemos rodada da Série A Team devido à data FIFA, mas isso não significa que não tivemos Calcio. A seleção italiana não fez feio nas partidas realizadas pelas eliminatórias para a Eurocopa 2020. Após a ausência da Azzurra na Copa do Mundo de 2018, o técnico Roberto Mantini assumiu o cargo e vem sendo elogiado. No último dia 5, a Itália visitou a Armênia em Yerevan e depois, no dia 8, foi até Helsinki enfrentar a Finlândia. Em ambas as partidas, o resultado foi positivo. Os principais destaques desses 2 jogos foram os centroavantes da Azzurra e os novos jogadores que não fizeram feio pela seleção. Contra a Armênia, a seleção de Roberto Mantini venceu por 3-1, com destaque para os 2 gols do atacante do Torino, Andrea Belotti, e o tento de Pellegrini, jogador da Roma. Já contra a Finlândia, o triunfo foi de 2-1, com gols do centroavante da Lazio, Ciro Immobile, e do volante ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea. Com os resultados, a Itália chega aos 18 pontos em 6 jogos nas eliminatórias da Euro, com centro de aproveitamento e muito próximo da vaga para a competição europeia. Por fim, a Série A Team volta neste sábado, com a Juventus abrindo a rodada em Florença diante da Fiorentina. Além disso, no mesmo dia, o Napoli estreia em casa na competição contra a Sampdoria e a Internazionale recebe a Udinese. No domingo, a Lazio viaja até Ferrara para encarar a Spal, enquanto a sua rival Roma recebe no Estádio Olímpico o Sassuolo. O Milan encara o Verona fora de casa e a rodada se encerra na segunda-feira com Torino e Lecce em Turim. Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Arrivederci! Kaique, muito obrigado pelas informações sobre o campeonato italiano e também sobre a seleção italiana, né, Ícaro?
com alguns resultados que teve gol de ítalo brasileiro também, né? Mais um brasileiro naturalizado que está jogando nessas outras seleções, e vai indo bem a Itália com 100% de aproveitamento até então nas eliminatórias. Depois de passar vergonha em 2010, 2014 e 2018, finalmente a Federação Italiana está tendo um pouco de bom senso e colocando um treinador de verdade, que é o Roberto Mantini. Eu não gosto do trabalho do Mantini, mas ele vem fazendo um bom trabalho na frente da seleção italiana. E é uma vergonha a seleção italiana não ter participado da Copa, né? De não estar entre as maiores seleções, né? Nessas últimas edições da Copa do Mundo, não tem mostrado um bom futebol, né? Olha, a Itália desde 2006, quando venceu o título, tinha uma seleção fantástica. Se eu for falar o nome dos 23 aqui, eu vou demorar uma vida, mas era brilhante. Porque não dá só pra mencionar os jogadores, tem toda uma história. Tem toda uma história, tem um contexto por vencer a Alemanha antes da Copa, enfim, depois vencer a Alemanha dentro da própria Alemanha numa prorrogação fantástica. E de lá pra cá o futebol italiano morreu. Porque as equipes perderam seus principais jogadores para a Premier League, o futebol italiano não tem dinheiro para contratar, a não ser a Inter, quando tem um ótimo investimento, aí tá a própria Juventus. Então você não tem uma liga forte. Conseguiu ali um milagre chegar na final da Eurocopa de 2012, mas tomou 4 da Espanha, velho. Tudo bem, a Espanha era a melhor seleção do mundo na época, era. Mas não dá. Depois, na Copa do Brasil, caiu na primeira fase, algo que não acontecia desde 66. Aí tentou fazer uma boa Eurocopa com o Conte, conseguiu ali ser eliminada pela seleção da Alemanha, que vinha como a seleção sensação do momento. E depois não conseguiu uma vaga para o Mundial do Brasil. Mundial do Brasil não, muito, o Mundial da Rússia. Então vem com um processo muito atrasado. Agora o Mantini está acertando. Essa geração já não tem mais nenhum campeão mundial, porque o último campeão mundial era o Daniele De Rossi, não está mais jogando defendendo a seleção, nem Gianluigi Buffon. Então é um processo de renovação complicado, mas para a Eurocopa a Itália vai conseguir garantir a vaga, que é a primeira etapa desse processo até a Copa do Mundo de 22 no Catar. É, muito bem observado, e é bom ver, né, que a Itália está se recuperando, está conseguindo. Teve alguns nomes de peso nessas últimas contratações no campeonato italiano, então temos alguns jogadores, principalmente a Inter de Milão, como você falou, já está investindo bastante dinheiro, mas outros times também conseguiram se reforçar nessa última janela de transferências, e presumo eu, que as coisas vão começar a modificar também, né, no campeonato italiano, que estava com um nível realmente muito baixo, né? Sim, o nível estava tão baixo que todo só a Juventus, né? Então tanto que aqui no Brasil ninguém quer mais passar o campeonato italiano. Agora que estão tentando trazer nas parcerias aí para ter a divulgação do Calcio, mas é difícil quando você só tem um time. Agora o Napoli está tentando se reforçar bem, a Inter, tem a Roma, o Milan tentando correr por fora, o Milan aqui nos últimos anos. O Milan praticamente acabou, né? O Milan começou esse processo de defasagem quando vendeu o Shevchenko, aí manteve o Kaká naquele dorso da equipe, foi o campeão da Champions 2007. Aí essa equipe foi empurrando. Acho que foi até 2011 ali que ainda deu pra beliscar alguma coisinha. Depois disso daí, quando tinha o Ibrahimovic, que foi artilheiro do Calcio naquela temporada. Teve o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, Sidorf, Pirlo, o Nesta. Ainda tinha uma seleção. Um time que parecia uma seleção muito interessante. Mas de lá pra cá o nível caiu muito. Investidor chinês, investidor tailandês, investidor norte-americano. O homem, né, o dono do dinheiro, Berlusconi, gastando dinheiro com outras coisas que não cabe a mim falar na rádio poliesportiva, mas deixa pra lá. Abandonou, deixou o projeto do futebol de lado. E agora sim, tá voltando, tentando ter um time mais copeiro. Eu não gosto muito de falar do Milan porque eu sou torcedor do Milan desde 99. Então, eu tenho camisa do Milan também. Então eu gosto muito do Milan. Eu sei toda a trajetória da equipe, desde a época de Van Basten, Rudi Gullit, Frank Rijkaard, e ver o Milan hoje dá pena, cara. Sinceramente, é um time que você sempre viu brigar por Champions League com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Liverpool.
Aliás, uma das melhores finais de Champions League é aquela no Olympique Atalark em Istambul, que eu faltei na aula, minha mãe não sabe, mas eu faltei na aula pra ver a final. E fiquei bravo porque pô, de 3x0 tomar o 3x3, mas enfim, você vê o Milan hoje morto, cara. Hoje não dá. Hoje o torcedor do Milan, se a gente for pegar assim no contexto aqui no Brasil, é o torcedor de São Paulo, que teve muitas glórias nos anos 90 e nos anos 2000, mas hoje em dia não sabe o que é gritar campeão. Mas assim, a gente tá. Você mencionou o São Paulo que não consegue, né? Pelo menos o São Paulo ainda tem brigado por título, né? No ano passado ainda brigou pela liderança do Campeonato Brasileiro, teve algumas disputas ali na Libertadores em que chegou na fase de mata-mata. Chegou até a semifinal de Libertadores da América em 2016. Então assim, o Milan realmente precisa ter esse ímpeto novamente, porque é um grande clube, né? O Milan é uma equipe que tem uma história de anos e anos. Gigante. E não é à toa que já disputou o Mundial contra time brasileiro. Claro que, por exemplo, o São Paulo perdeu as duas que disputou. O São Paulo conseguiu vencer o Milan e o Santos de Pelé também conseguiu vencer os rossoneiros. Mas tem uma coisa também que o Milan peca muito na contratação de treinador. Eu acho que o único treinador que o Milan contratou, não é porque eu sou fã do cara, que é Gennaro Ivan Gattuso, que conseguiu fazer um bom trabalho, mas você não consegue fazer omelete sem quebrar ovo. Você não pode ter um time meia boca pra entregar na mão do cara e falar, ó, se vira aí, tenta. E ele conseguiu a vaga pra Champions não, Liga Europa. Só que daí, história do fair play financeiro e manda o cara embora. E aí não pode contratar ninguém. Desse contrato do Duarte por empréstimo pra pagar só na temporada que vem. É um Solos que, cara, sinceramente, eu fico meio que decepcionado quando eu vejo um futebol italiano tão fraco que nem tá acontecendo nos últimos anos. Perde interesse, a gente não consegue acompanhar tanto igual La Liga, que tem Barça, Real, Atlético, a Premier League, que tem 6 times, tanto que até o Jorge Jesus foi infeliz nessa semana, falando que o Flamengo chegaria no G6 na Premier League. Deu até um bochicho aí, né? Então, sabe, é igual na Alemanha. A Alemanha só tem um time só também, que a gente citou com a Maria Luiza Araque, só tem um Bayern. Então, tipo, você perde interesse pelo aquele campeonato. É verdade, com um investimento muito grande, acaba ficando muito... A disparidade é muito grande entre as equipes, né? Vamos falar sobre o Campeonato Turco. Campeonato Turco, a Super League. Também vai voltar a Super League neste final de semana. E temos algumas partidas aqui para passar para vocês, então fiquem ligados, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes disso, vamos bater mais uma vez nessa tecla aí da seleção turca, né, Ícaro? A seleção turca que vem fazendo ótimos resultados, conseguiu vencer a seleção de Andorra, né, no último sábado, no dia 7 de setembro, e também venceu a Moldávia por um placar elástico, foi por 4-0 na última terça-feira, Ícaro. Então, 2 resultados importantes, resultados que fazem com que a seleção turca fique na primeira colocação do grupo, ao lado de nada mais, nada menos do que a França. E quem também tá dando seta pra esquerda é a Islândia, viu? Tá chegando, né? A Islândia tá atrás, 3 pontos. A Islândia que perdeu 2 jogos. Tá dando um joguinho de luz já? Já tá dando um joguinho de luz. E lembrando que os 2 primeiros conseguem a vaga direta. E depois tem aquele maravilhoso sorteio. Tem como se fosse... Não é eliminatória, a gente tá com eliminatória, depois tem uma repescagem. Isso, lembra? Isso, repescagem. Então... Todo mundo, a Islândia tá querendo fugir dessa repescagem, a Turquia então nem se fala, então tá muito interessante esse grupo. E que pode, por incrível que pareça, se a França não abrir o olho, a França pode pegar a repescagem, já imaginou? Imagina o tamanho do prejuízo, hein? Bom, mas vamos voltar agora a falar sobre o Campeonato Turco, que também está voltando neste final de semana, na sua 4ª rodada. O Galatasaray enfrenta o Kasimpasa nesta sexta-feira. O Gaziantep enfrenta o Besiktas no sábado, né, nesse próximo sábado, dia 14 de setembro. E o Rizespor enfrenta o Göztepe. Esse jogo já no domingo. Ainda vamos voltar para o sábado. Vamos falar todos os jogos do sábado. Istambul enfrenta o Sivasspor também neste sábado. O Antalyaspor enfrenta o Kayserispor. E no domingo, agora sim, vamos voltar a falar sobre o domingo. Rizespor e Göztepe, que foi a partida que eu já havia mencionado. O Ankaragucu, que enfrenta Yeni Malatyaspor no domingo.
Né? Também tem Denizlispor contra o Konyaspor, Trabzonspor contra o Gençlerbirliği e o Alanyaspor enfrenta o Fenerbahçe também no domingão, fechando essa quarta rodada do Campeonato Turco, que tem, né, algumas boas novidades por ali, né, brigando por essas primeiras colocações. E o líder da competição é o Alanyaspor, que está com 9 pontos, 100% de aproveitamento, Ícaro. Que já teve o Wagner Love como seu atacante principal, depois que ele saiu do Monaco, foi pra lá, depois de lá ele fez uma ótima temporada, acabou fechando o contrato com o Beşiktaş. Tá, e o time tá bem, não perdeu nenhum jogo, fez 8 gols, sofreu apenas 3, e depois fica todo mundo embolado aí do Fenerbahçe até que é o segundo colocado. Até o quarto, o Rizespor. E tem a diferença do Fenerbahçe pro 11º colocado, o Gaziantep, são 3 pontos, né? Isso, então, 3 pontinhos só. Tá um campeonato, todos os campeonatos da Europa são muito embolados. Tá no começo ainda, né? Nesse início, porque tá no começo, mas Galatasaray e Beşiktaş estão pensando mais nas competições europeias, né? Lembrando que na próxima semana já começa Champions League, UEFA Europa League, ou Liga Europa, melhor dizendo, quando eu tô lembrando como é. UEFA Europa League. Tá certo também, não tá errado não. Que cada hora eles inventam de mudar os nomes dos torneios da Europa, então vai saber, na dúvida. A gente só não faltou falar Copa UEFA, né? Mas é tudo no mesmo. No final das contas dá tudo no mesmo. Tudo é mesmo caneco, aí. Aquela festa linda. Mas é um campeonato turco que promete, né? Lembrando que só o campeão consegue vaga direta pra Champions League. É complicada a situação, né? Da Turquia nessa competição, né? Se não for campeão, então tem que brigar ali para conseguir chegar. A Turquia que é muito engraçada, porque a Turquia ela é dividida, a parte oriental e a parte ocidental. Só que o futebol é totalmente voltado para a parte ocidental, né? Então não teria como se disputar a Liga dos Campeões da Ásia com os times da Turquia. Já imaginou se abrisse uma parte no calendário igual aqui antigamente de os times mexicanos da CONCACAF que vinham disputar... Eram convidados, né, para disputar Libertadores. Né? Poderia também existir esse convite também, acho que deixaria muito mais atrativo pra inteirar a Liga dos Campeões da Ásia. Pega 3 aí, joga, pronto, acabou. É isso aí. Muito bem, esse foi o nosso programa Futebol na Veia na sua 4ª edição. Gostaria de agradecer mais uma vez, lembrando a vocês que podem ouvir o nosso programa no YouTube, no nosso site www.radiopoliesportiva.com.br. Pode ouvir, né, como eu mencionei, no YouTube, é só procurar lá na busca do YouTube por Poliesportiva Online, tá bom? Nosso programa UFNV, Futebol na Veia, também já está lá, então em breve estará na plataforma para que você possa ouvir. E a gente ainda está negociando ainda para ver se a gente consegue ainda alguma plataforma de streaming para a gente conseguir levar até você o áudio no Spotify ou outro. A gente vai ainda verificar se a gente consegue ainda trazer mais novidades para você poder ouvir o nosso programa enquanto você faz qualquer coisa. Então fique ligado nos próximos programas que a gente vai informar a você, ouvinte da Rádio Poliesportiva do Futebol na Veia. Gostaria de agradecer ao Ícaro mais uma vez pela companhia neste programa, agradecer por ajudar nos comentários, ajudar a fazer esse programa acontecer. Muito obrigado, Ícaro. Até a próxima. Valeu, hein? Que é isso, Gabriel. Agradeço mais uma vez o convite, né? Convite que já tá virando cativo também. Estamos aí. Mas é sempre bom falar sobre futebol internacional. É bom demais, né? Ainda mais os boletins que são muito bem feitos. Aliás, agradecer demais aos nossos colaboradores. Todos. De todos os campeonatos. Isso. Tá muito legal, ainda mais quando vocês inventam de colocar um memezinho, uma bruxa, ou então tá pegando fogo bicho. É sempre sensacional. Valeu demais e continue assim, porque a tendência é só crescer. E você que por acaso vai curtir a nossa página lá no YouTube, deixa já ativada a notificação. Isso. Já curte a nossa página. Porque aí quando sair o vídeo novo, já vai estar ali disponível. É igual padaria, o pão tá quentinho, você já pega, já vou querer ver agora. Então, faça isso e também siga as nossas mídias sociais, né? No Instagram, @Rádio Poliesportiva, no Facebook, Rádio Poliesportiva e no Twitter, Poliesportiva. Siga as nossas mídias sociais, que sempre tem coisas muito legais
além não só do futebol europeu, como a gente está divulgando aqui, mas também de outros esportes como basquete, vôlei, futsal, automobilismo, enfim, curta que vocês vão adorar, pode ter certeza, eu garanto. Muito bem, com a garantia de Ícaro Dias, eu me despeço também de todos vocês. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por ouvirem o Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Agradeço e peço mais uma vez, bato nessa tecla, siga as nossas mídias sociais, acompanhe o nosso trabalho, que a gente traz, você trazendo esse feedback positivo pra gente, e negativo também, pode mandar a sua crítica, a sua sugestão ao nosso programa, pode mandar. Quem comenta aqui, viu? E a gente vai ajustando, a gente faz o programa pra você, tá bom? Então, até a próxima, eu sou o Gabriel Max, agradeço mais uma vez, e não se esqueça de ouvir o nosso programa, e agora sim, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Até a próxima, valeu. Até o 5º programa do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.